sou o professor Tiago Conrado, seu professor de matemática. Na aula de hoje, vamos falar sobre funções. No meu canal tem uma playlist exclusiva sobre o assunto funções e essa é a videoaula onde vou dar prosseguimento a este conteúdo. Nos vídeos anteriores eu falei da abordagem inicial, dos conceitos iniciais, pares ordenado, plano cartesiano. Já cheguei no vídeo anterior acerca da lei de formação de uma função e, ao longo das teorias e dos exercícios que eu tenho proposto, estamos avançando no conteúdo. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre funções, o conceito do que é uma função. Vamos firmar de uma vez por todas o conceito inicial do que é uma função. Vamos entender também a representação de uma função, porque não deixamos claro até o momento o que é uma função e o que não é uma função. E vamos deixar claro aqui os casos mais conhecidos, podemos dizer, do que seria uma função e o que não é uma função. Depois vamos falar sobre o domínio, contradomínio e imagem. Com certeza, futuramente, vamos ter que retornar principalmente no domínio, porque esse assunto é bem amplo. Quando a gente trabalha a questão da continuidade de uma função e outros detalhes que podemos trabalhar através de domínios. Exemplo, quando trabalhamos com funções que lidam com raízes ou denominadores de frações, para caracterizar o que pode ser o domínio de uma função ou não, considerando as suas exceções, aqueles valores que não podem pertencer a um domínio. Vamos fazer um exemplo para podermos entender o que é o domínio, o contradomínio e a imagem. E, por fim, vamos trabalhar sobre a raiz ou zero de uma função, onde esse assunto é o mais abordado nas salas de aula, que normalmente o professor pede. Calcula para mim a raiz ou zero de uma função. Aí você fica pensando, o que é raiz? O que é zero de uma função? E basicamente, através do plano cartesiano e com o conhecimento de domínio, contradomínio e imagem, você consegue determinar qual é o zero ou uma raiz de uma função. Vamos para o vídeo? Pois bem, vamos iniciar aqui sobre funções. Eu deixei aqui anotado f, dois pontos, a, uma setinha b. O que isso significa? Que aqui nós temos uma função de a em b. É uma função onde os valores do conjunto A vão ser direcionados para o conjunto B. Podemos ler que f é função de a em b. Ali não está determinada qual é a função, mas está indicando que vai haver uma função na qual eu vou colocar os elementos de a nesta função e os resultados deverão aparecer no conjunto B. Então, isso que quer dizer f de a em b. F é função de a em b. É a forma correta de ler aquele termo ali. Aqui embaixo, nós temos y é igual a f de x. Vamos começar a trabalhar as funções com o f de x. O valor do f de x nada mais é do que o valor do y. Muitas contas nós resolvemos colocando simplesmente y é igual a 2x mais 10. Y é igual, mas na verdade o mais indicado é no lugar do y colocarmos f de x. E o valor do f de x vai te determinar quem é o y. F de x é a mesma coisa que o y. E podemos entender isso da seguinte forma. Y é função de x, com x pertencente a A e y pertencendo a B. O que eu quero dizer com isso? Y é função de x. Lembra? Y é o termo dependente e x é o termo independente. Ou seja, para você descobrir quem é o seu y, você precisa lançar um valor x na sua função. Vamos falar no lugar do y, vamos falar f de x. Para localizar
quem é o valor que vai corresponder ao seu f de x, você tem que jogar na função um valor para x. X é o termo independente. Você lança o número que você quiser. E o resultado de y vai depender do valor de x. Ou seja, para saber qual é o meu valor do f de x, eu dependo de quem será o meu x. Então, o f de x, que no caso é o y, é o termo dependente, que ele depende de qual valor x será lançado na função. E o x é o independente. Então, y é função de x, com x pertencente a A e y pertencente a B. Lembra? Eu não estou falando aqui de teoria dos conjuntos. É necessário um conhecimento básico sobre conjuntos para entender melhor funções. X, conforme eu já falei em vídeos anteriores, vai ser representado em relação ao conjunto A. Todos os valores que pertencerem ao conjunto A corresponderão ao meu x. E todos os valores que corresponderem ao conjunto B corresponderão ao meu y. Então, aqui embaixo, eu deixei a representação de uma função. Agora, vamos entender de uma vez por todas as características que nos definem o que é uma função e o que não é uma função. Deixei aqui 4 exemplos com situações diversas. Podemos ver aqui conjunto A, conjunto B, ou seja, os valores de x, os valores de y. Os valores de x, os valores de y. X, conjunto A, y, conjunto B. As setinhas estão representando aí, que no caso aqui são todos os casos de diagrama de flechas, que é o que eu estou utilizando para poder explicar a teoria dos conjuntos. Vou deixar aí um desafio, deixa aí nos comentários quem conseguir. Aqueles casos que forem função, você conseguiria determinar para mim qual foi a fórmula ou a função, a lei de formação para determinar que 1 dentro da relação 1 daria o resultado 2, o valor de 2 no conjunto A dentro dessa relação teria resultado 3, tem uma função por trás disso, mas não deixei definido aqui. Vou deixar esse desafio para você nos comentários, se quiser tentar descobrir. Mas vamos lá. Representação de uma função. No caso da letra A, cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B. Então, tenho 3 elementos no conjunto A, 3 elementos no conjunto B. Cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Eu defino isso como sendo sim uma função, porque uma função é definida quando cada elemento x tem um correspondente no eixo y no plano cartesiano. Então a letra A aqui, essa relação é de uma função. Agora, qual é a função? Vou deixar desafio para você nos comentários tentar descobrir qual é a fórmula que determinou esses valores. Agora, conjunto B. Aqui, a alternativa B, desculpa. A letra B não é um caso de função, porque uma regra em funções é que um valor para x, quando você lança na fórmula, é impossível que você determine 2 resultados, 2 e menos 2, para um único valor de x. Isso aqui não é aceitável em uma função. Ou seja, eu estou dizendo que se eu lançar uma função para determinar a produção da minha empresa e falar que com 4 horas de produção, vamos dizer que aqui é o tempo, 4 horas produzindo alguma coisa, eu vou ter resultado 2 ou menos 2, não faz o menor sentido usar uma função para fazer uma conta, em que um valor x vai me determinar 2 resultados. Então não é uma função, porque um número não pode determinar 2 resultados. A letra C é sim caso de função, porque cada elemento do conjunto A tem seu correspondente em B. O que não pode é um elemento em A ter 2 correspondentes em B, mas cada elemento em A, e por coincidência ou não, ter o mesmo correspondente em B, isso é possível.
Exemplo, mais 5 e menos 5, se eu calcular aí, no caso, 5 ao quadrado ou menos 5 ao quadrado, o resultado é 25. Então é possível que números diferentes no conjunto A corresponda ao mesmo resultado no conjunto B. Então, a letra C é sim um caso de função, pois cada elemento do conjunto A tem um correspondente em B, e é permitido que em B eles recebam mais de uma correspondência, como está aqui. E a letra D não é um caso de função, porque o 6 ele não tem correspondente. Então, se faltou correspondente para alguém, não é um caso de função. Ou seja, o 6 aqui não tem correspondente em B. Então, a letra D não é função, a letra B não é função, a letra A e a letra C são casos de funções. E eu deixo o desafio para você determinar para mim qual é a lei de formação que determinou estas funções. Existe. E vamos ver se vocês conseguem resolver para mim. Continuando a aula, agora vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Eu já comentei isso nas aulas anteriores dessa playlist, mas vamos reforçar. O que é o domínio? Representado aqui por domínio de F, abreviado com um D, com um F dentro do parêntese. O domínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Nesse caso aqui, quem é o domínio destas funções? No caso, a letra A e a letra C, que são funções. São todos os elementos do conjunto A. São todos os elementos do conjunto A. Então, o domínio de uma função é igual ao conjunto A. Ou seja, no plano cartesiano, o conjunto A ele representa os valores de x. Então, quem é o meu domínio numa função no plano cartesiano? São todos os elementos que compõem ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Nesse caso, são o meu domínio. O contradomínio são todos os elementos que pertencem ao conjunto B. Ou seja, no caso da letra A e da letra C, que são casos de funções, são todos os elementos que estão compondo o conjunto B. São os meus contradomínios. Agora, sabendo que o contradomínio é o conjunto B e o conjunto B ele é representado, no caso, pelo y, no plano cartesiano, o meu contradomínio são os elementos que se encontrarão no eixo y, que é o eixo das ordenadas. E a imagem? A imagem são, no caso, eu coloquei aqui contido para você entender que a imagem está contida no conjunto B. Traduzindo, a imagem não é o conjunto B. A imagem está contida dentro do conjunto B. Então vamos a esses exemplos aqui. Nesses casos aqui da letra A e da letra C, a imagem é o conjunto B. Por quê? Todos os elementos do conjunto B têm correspondente. Dá para ver que todos os elementos têm uma setinha ligando cada elemento. Então, além desses elementos fazerem parte do contradomínio, que é o conjunto B, eles também são a imagem, porque eles têm correspondência em relação à relação que eu lancei como desafio para que vocês descubram para mim. Então, além de ser o contradomínio, eles também são a imagem, porque eles têm como resultado da relação que foi obtida, no caso aqui a relação 1 e a relação 3. A imagem, traduzindo em outras palavras, é quando você pega uma função e calcula ela, o resultado que você vai encontrar no seu contradomínio corresponde também à sua imagem. Aí você fala, poxa, então a imagem sempre vai ser o contradomínio? Não. Tem muitos casos que contradomínio não representa a imagem. Ou seja, vamos dar um exemplo. Funções do segundo grau,
onde o desenho normalmente é uma parábola. Quando você desenha uma parábola, tem muitos elementos do contradomínio que não faz parte da imagem. A imagem, ela segue uns valores. Agora, a função do primeiro grau ocorre eu acho que em todos os casos, que o contradomínio é igual à imagem, se você analisar graficamente. Então, a imagem, ela está no conjunto B, mas nem sempre é o conjunto B. Muitas das vezes a imagem ela vai estar contida no conjunto B, mas não quer dizer que são todos os elementos que estão no conjunto B. Nesses exemplos, a imagem é aqueles que estão recebendo a setinha em azul. Agora eu vou fazer aqui o exemplo para vocês entenderem o que é um domínio, contradomínio e imagem, através deste exemplo. Veja só, nesse exemplo aqui eu tenho f de x é igual a 2x ao quadrado mais 1. O meu f de x é como se fosse o y. Eu vou determinar aqui um valor para x, na qual o resultado da conta vai ser o meu f de x. Veja só, vou fazer aqui, vou falar que o f de x é igual a 2. O f de x é igual a 2 não, vou calcular f de 2. Vou escrever aqui, ó. F de 2 é igual a 2x ao quadrado mais 1. F de 2. Observe que no lugar do x, eu coloquei 2. Então, eu quero calcular f de 2. O meu 2 é o quê? Representa, no caso, o que seria o meu x, que eu vou colocar de azul só para destacar e ficar diferente. O 2 está ocupando o lugar do x. E o x, ele pertence ao conjunto A. E o meu x, já que ele pertence ao conjunto A, representa o meu domínio. Então, eu estou tentando descobrir, através do meu domínio, o elemento 2, né? O 2 que pertence ao domínio. Resolvendo esta conta, eu vou descobrir no meu contradomínio qual é a imagem quando o meu domínio for 2. Ou seja, o domínio é 2. E quem é a imagem de 2? Um exemplo. O domínio está aqui, é 2. Quem é a imagem? Quem é o número que vai corresponder a esse domínio de acordo com a relação? A relação aqui é f de x é igual a 2x ao quadrado mais 1. Vou trocar o domínio por 2 e vou descobrir quem é a imagem de 2 de acordo com esta relação. Vamos lá? Então, f de 2 é igual. Onde tiver x, eu vou trocar por 2. Então, a conta vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado mais 1. Vou ajeitar o pincel aqui. Mais 1. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi esta função somente substituindo x por 2. Então, meu f de 2 vai ser igual a 2 que multiplica 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, que dá 4, mais 1. F de 2 vai ser igual a 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, o resultado está aqui. F de 2 é igual a 9. Traduzindo, F de 2, o 2 representa o meu domínio, o 2 está lá pertencente ao meu domínio, e o 9 é a imagem de 2 relativa a esta relação aqui. Quando eu pego esta relação e substituo o x por 2, que no caso eu calculei aqui f de 2, o resultado será 9. E 9 corresponde à minha imagem. Então está aqui um exemplo de como trabalhar o domínio e a imagem. O contradomínio, ele é amplo. O 9, ele está dentro do contradomínio. Só que o 9, ele também é a imagem.
Ele pertence ao contradomínio, mas ele, nesse caso aqui, é a imagem. É por isso que nós falamos que a imagem de uma função está contida em B. Ou seja, a imagem ela está dentro do contradomínio, mas não quer dizer que a imagem sempre será igual a todos os elementos do contradomínio. Vamos fazer um outro exemplo aqui? Vou calcular f de 5. Vou colocar aqui o 5 de azul, né? Para diferenciar. Então agora eu estou pegando a mesma função e vou trocar o x por 5. Então f de 5 é igual a 2 que multiplica, no lugar do x, eu vou colocar 5 ao quadrado mais 1. Então f de 5 é igual a 2 multiplicado por 5 ao quadrado é 25, mais 1. Então, meu f de 5 é igual a 2 vezes 25 é 50. 50 mais 1, 51. Então, o 5 pertence ao meu domínio, 51 é a imagem que, de acordo com esta relação, se eu tenho 5 no domínio, 51 será a sua imagem. Agora vamos para entender o que é a raiz ou zero de uma função. A raiz ou zero de uma função, o que é? A raiz ou zero de uma função é quando você representa o y como sendo zero. Ou seja, o meu f de x, no caso aqui nas funções, ele vai ser igual a zero. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esta função e vou trocar o f de x sendo igual a zero. Vamos ver qual é a raiz desta função aqui? Vou deixar aqui como exemplo. Ó, f de x é igual a zero. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar 0 é igual a 2x ao quadrado mais 1. Então, essa é a forma de calcular a raiz. É quando você coloca o f de x valendo 0. Esse que é o método para resolver. Agora, eu vou calcular este exemplo aqui que já está separado para eu determinar quem é o meu f de x. Veja só, f de x é igual a 0. Então, vou colocar aqui 0 é igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Nesse vídeo, eu não estou ensinando ainda a resolver equações do segundo grau, que no caso vamos resolver funções do segundo grau aqui, né, que utiliza delta, bhaskara e tal, mas isso eu vou ensinar em vídeos posteriores, quando eu chegar no estudo das funções do segundo grau. Pelo que nós podemos perceber, a tendência é que eu primeiro vou passar pelas funções do primeiro grau. Funções do segundo grau vou trabalhar posteriormente, nessa mesma playlist. Mas observe, f de x é igual a zero, porque para achar a raiz ou zero de uma função, eu tenho que pegar o f de x e igualar a zero, que é a mesma coisa que está igualando o y igual a zero. Então vamos lá. O que eu faço para resolver isso? Eu preciso calcular uma equação do segundo grau, onde o coeficiente A vale 1, coeficiente B vale menos 3 e o coeficiente C vale menos 10. Vou calcular o delta, que a fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O meu delta será igual ao valor de B elevado ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, que dá mais 9, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes C, que é menos 10. Então, o meu delta ele vai ser igual a 9, menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 10 é mais 40. Mais 40, que é menos 4 vezes 1 vezes menos 10, é mais 40. 40 mais 9, então meu delta será igual a 49. Depois de eu descobrir o meu delta, eu devo calcular agora
através da fórmula da Bhaskara, né? Não, isso aqui é o delta, agora eu vou usar o Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz do delta, que eu achei aqui, dividido por 2 vezes a. Lembrando que tem professor que prefere utilizar a fórmula da seguinte maneira: menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Eu prefiro fazer separadamente, porque muitas das vezes minha conta encerra aqui. Eu não preciso fazer isso. Agora, quando você junta uma coisa na outra, fica uma fórmula mais complexa e às vezes é meio desnecessário calcular tudo. Às vezes você só precisa do delta para determinar alguns valores. Então vamos lá. Menos b. O valor de b é menos 3. Então vai ficar menos 3. Menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de 49, que é a raiz do delta. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, dividido por 2 vezes a. O valor de a é 1, então 2 vezes 1, 2. O resultado vai ser menos com menos, mais 3, mais ou menos 7, dividido por 2. Agora eu tenho a possibilidade de 2 respostas, que será o x uma linha e x 2 linhas. Eu sabia que ia dar 2 respostas porque, primeiro, a função, o valor de a é positivo. Toda vez que o valor de a, numa função do segundo grau, for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Então eu vou ter um u desse jeito aqui, ó, com a concavidade, essa região voltada para cima. Como o meu delta deu 49, toda vez que seu delta for maior do que zero, significa que você achará 2 raízes. Então eu tenho 2 raízes ou 2 zeros de uma função. Então eu vou achar aqui o x uma linha e o x 2 linhas. O meu x uma linha será 3 e vou pegar o sinal de cima. 3 mais 7 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Esse é o valor do x uma linha. Agora o outro resultado é 3 menos 7. Vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, quais são as minhas raízes, nesse caso aqui, desta função? É 5 e menos 2. Recapitulando, o que é uma raiz ou zero de uma função? É quando eu pego o f de x, que representa o meu y, igualo a zero e calculo. Então, quando o meu domínio for 5 ou menos 2, eu vou ter a mesma imagem, que no caso é zero. Então, quando o x for 5 ou menos 2, o meu y, que é a minha imagem, será zero. Então, isso representa a raiz. O 5 e o menos 2 são as minhas raízes. Graficamente, conforme já expliquei em outros vídeos, a raiz ela fica em cima do eixo x. Toda vez que seu y for igual a zero, o x vai ficar em cima do eixo. Então, x igual a menos 2 é aqui, ó, é esse ponto aqui de coordenada x menos 2 e y igual a zero. E o outro ponto, que é a minha outra raiz, será igual a 5, que é esse ponto aqui, ó, cuja coordenada é x, 5, e o y igual a zero. Bom, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado dessa aula. Se inscreva aí no meu canal se você não for inscrito, curta, compartilha com seus colegas para ajudar esse projeto. Comenta aí embaixo o que você achou dessa aula. Espero que tenha gostado e até a próxima aula. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Conrado, professor de matemática, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu posso? Eu queria saber se você tem dificuldade em aprender matemática. Essa disciplina tão temida que muitos alunos no nosso país, em muitos lugares, têm medo. Na sua região em que você mora,
Você tem dificuldade para encontrar um bom professor que possa sanar as suas dúvidas, ou às vezes tem esse tipo de profissional, só que o custo costuma ser um pouquinho pesado para você poder pagar para aprender matemática. Saiba que é sim possível você obter aulas de qualidade, personalizada à sua maneira de estudar, no conforto e segurança do seu lar e com um custo e benefícios bem acessíveis. Fique sabendo que eu sou professor de matemática desde 2004. Eu tenho uma vasta experiência com o ensino dessa disciplina. Até hoje eu mantenho contato com alunos que frequentemente me procuram para dizer o quão agradecidos eles estão por terem passado no concurso de suas vidas. Estudantes que obtiveram média azul nas suas provas escolares e demais outras experiências que eu posso estar compartilhando contigo e pode ser a sua experiência, se a gente vier a estudar junto. Eu ensino ao vivo, somente eu e você, através do Skype ou outra rede social de sua preferência. E as atividades e as dúvidas, normalmente elas são encaminhadas através do WhatsApp ou outra forma de comunicação de nossa preferência. Nunca deixo um aluno meu com dúvida, sempre estou encaminhando atividades, corrigindo, e é um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Ficou curioso para saber como funciona isso? Você quer aprender matemática? Você tem interesse? Então entre em contato aí. Vou deixar os meus contatos para a gente trocar uma ideia e quem sabe você estudar junto comigo. Será uma grande honra ter você como aluno.